O 451 MHz tem o apoio do C6 Bank. C6 Bank, um banco completo criado para os nossos dias com tudo em um só app. O carbono é um elemento químico essencial à vida. É o C6. Ele se liga a outros elementos para formar tudo que tem importância para você, mesmo que você não perceba. Essa é a inspiração do C6 Bank. A gente quer fazer parte da sua vida de uma forma leve, transparente e com a sua cara. Em todos os momentos. Conta digital. Cartão Mastercard com a cor e o nome que você escolher. Tag de pedágio e estacionamento para o seu carro. E uma plataforma completa com investimentos nacionais e internacionais. Tudo isso em um só app, sem tarifas escondidas, com mais liberdade. Abra sua conta em poucos toques pelo app. C6 Bank é da sua vida. Oi, está começando o 54º episódio do 451 MHz, o podcast para quem lê até com os ouvidos. Eu sou o Paulo Werneck, editor da revista 451. 2 vezes por mês, a gente conversa aqui com autores, críticos e leitores sobre os livros mais legais que acabaram de ser publicados no Brasil. O 451 MHz tem o apoio do grupo editorial Record. Um pai alcoólatra, uma mãe controladora, outra mãe no auge do estresse da maternidade e gêmeos em conflito. Esses personagens parecem estar vivos em Véspera, novo romance de Carla Madeira publicado pela editora Record. Não por acaso a história começa com a pergunta: como se chega ao extremo? Na trama, Vedina, uma mulher destroçada por um casamento marcado pelo desamor, abandona o filho, se arrepende em seguida, mas não consegue reencontrar a criança. Esse acontecimento expõe as entranhas de toda uma família, suas virtudes, contradições e pontos cegos. A autora do fenômeno Tudo é Rio e de A Natureza da Mordida, obras em que os temperamentos drásticos dos personagens dão o tom da narrativa, Carla Madeira aposta no mistério em Véspera. Contado em 2 tempos, o dia do abandono e os dias que vieram antes dele, o romance avança como 2 ondas independentes uma da outra, até que elas se chocam. Véspera, terceiro romance de Carla Madeira, publicado pela editora Record, já está disponível nas melhores livrarias. Lembrando que os assinantes da 451 têm 30% de desconto direto no site da editora. Bom, e antes de entrar no assunto de hoje, eu queria contar uma notícia aqui no podcast. Na próxima sexta, no dia 10 de dezembro, a gente vai publicar um episódio especial narrativo do 451 MHz, sobre a história de uma urbanista autodidata brasileira que, com a sua arte, transformou a paisagem da nossa cidade mais bonita. E ela fez isso transformada por um amor intenso que ela viveu com uma poeta. Uma poeta que, com a sua arte, transformou o nosso jeito de olhar para o Brasil. Vivendo e criando juntas, as duas transformaram o olhar dos brasileiros para o amor entre mulheres. O novo episódio narrativo do 451 MHz conta a história de Elizabeth Bishop, Lota de Macedo Soares e do Parque do Flamengo, no Rio de Janeiro. Esse vai ser o 6º episódio especial do 451 MHz. Então vai lá e segue o feed do 451 MHz na sua plataforma preferida, porque na próxima sexta, dia 10 de dezembro, já vai ao ar o episódio especial narrativo do 451 MHz sobre Elizabeth Bishop e a Lota de Macedo Soares, com o apoio do C6 Bank. E para começar a entrar no clima dos nossos especiais, aproveita e vai escutar os nossos outros episódios especiais. Tem o Rubem Fonseca, a Lígia Fagundes Telles, o Nelson Rodrigues, o Paulo Freire e o Caio Fernando Abreu. Tá tudo aqui no feed do 451 MHz. Bom, e agora a gente vai entrar no assunto do nosso programa de hoje. Nesse episódio, a gente reuniu 2 grandes autores da língua portuguesa, 2 grandes humoristas e também 2 personalidades influentes nos seus respectivos países. Além disso, eles 2 são muito amigos e estão em cartaz agora em Portugal, com um espetáculo em que eles simplesmente conversam em cima do palco, tendo uma plateia à frente. É mais ou menos isso que a gente quis fazer aqui nesse episódio do 451 MHz. Colocar o Ricardo Araújo Pereira e o Gregório do Vivier para conversar, tendo você como testemunha. Eu mal preciso apresentar esses 2. O Ricardo Araújo Pereira é uma das personalidades portuguesas mais conhecidas de todos os tempos. Ele é muito conhecido por causa do programa que ele faz na TV junto com 3 amigos, chamado Governo Sombra.
Ele também tem uma atuação muito forte no debate público, no futebol, e escreveu vários livros, alguns deles publicados no Brasil pela editora Tinta da China Brasil. Aqui, o Ricardo publicou o livro Se Não Entenderes, Eu Conto de Novo, Pá, que reúne crônicas que ele publica na Folha de São Paulo, e também A Doença, o Sofrimento e a Morte Entram num Bar, que é uma espécie de um manual da escrita de humor. Todos esses livros pela Tinta da China Brasil. É surpreendente, não é frequente Portugal estar na vanguarda e, no entanto, temos pouca gente maluca. As pessoas voluntária e ordeiramente foram vacinar-se porque perceberam que aquilo era fundamental para continuar a vida, para continuarmos a trabalhar. Já o Gregório do Vivier, todo mundo conhece pelos vídeos da Porta dos Fundos, pelo Greg News, pelas colunas da Folha de São Paulo e também pelos livros que ele publica. O mais recente deles é um livro de sonetos. Isso mesmo, o Gregório decidiu se dedicar à forma fixa do soneto, mas de uma forma muito particular. Então a gente vai falar um pouco sobre isso aqui e ouvir dele por que ele encasquetou de escrever soneto a essa altura dos acontecimentos. Por causa da métrica, a gente acaba falando coisas que a gente não falaria, e acho que esse é o objetivo da poesia, tentar falar coisas que sejam surpreendentes, algum objetivo. Acho que a poesia e o humor, eles têm esse mesmo objetivo, essa mesma função. Então vamos lá para a entrevista com o Ricardo Araújo Pereira e o Gregório do Vivier. A gente está reunindo nesse programa aqui esses dois caras que talvez no momento em que esse programa vá ao ar estejam juntos no palco, é isso? Vocês estão lançando um projeto no teatro em Portugal, agora no mês de novembro? Cara, exatamente. Na verdade, não é bem um projeto, assim, a gente tem vergonha toda vez que chamam isso de espetáculo. É um encontro, é um bate-papo, como se diz. A gente fez mais de uma vez, eu diria que a gente fez umas 3 vezes, que é um encontro para falar sobre tudo. É meio vasto, não é esse nome? Não tem um nome para isso, eu acho. É um podcast analógico, talvez, né? Talvez seja isso, um podcast em que as pessoas têm a infelicidade de ver nossos rostos. E como é que vai ser? Você vai para Lisboa, Gregório? Você está indo para lá para se apresentar junto com o Ricardo? Isso. Vamos fazer uma turnê, uma digressão, como se diz em Portugal, né? Perfeito, digressão que eles falam. Essa vai do dia 21 ao dia 1º, são 5 datas. E, na verdade, era uma só. Mas as pessoas são apaixonadas pelo Ricardo, e eu entendo elas totalmente, e esgotou em 5 minutos quando divulgaram. E aí você não consegue parar um produtor com uma bilheteria esgotada, não é? É a coisa mais difícil de você parar na vida, é um produtor quando esgota a bilheteria. E ele foi marcando, e eu adoro também, vou adorar isso, porque a gente tem, enfim, muita coisa para falar, e talvez uma hora seja pouco, eu acho. Eu tô muito feliz com isso, além do que tem que ir pro Porto. Você não pode ir também para Lisboa e não ir pro Porto. Não só porque o Porto é muito legal, mas porque eles te matam se você não for pro Porto. Quando só tinha datas em Lisboa, eu recebi mensagens muito desaforadas. Você já ouviu falar no centralismo? Talvez isso não exista no Brasil, mas Lisboa, eu descobri que era uma ofensa moral para um portuense você ir a Lisboa e não ir ao Porto. É isso aí, Ricardo? É isso mesmo, sim. Isto é tudo culpa do Gregório, atenção. Ele sente-se muito bem no palco, por isso isto para ele não lhe causa nenhum transtorno. Eu já estou aflito, ainda faltam algumas semanas, mas eu já estou aflito. E ele propôs isto, eu ingenuamente disse que sim. As pessoas começaram a comprar bilhetes para uma coisa que não sabem o que é, e é impossível saberem porque nós próprios também não sabemos. E portanto acaba por ser bem feito para quem vai. E foi isso, éramos para fazer uma data e neste momento são 5. As 2 em Lisboa esgotaram logo, depois houve esses protestos violentos do Porto e depois ainda há uma terceira data em Lisboa. Mas se o Gregório quisesse, se o Gregório ficasse cá mais dias, eu acho que não havia nenhuma localidade portuguesa em que a gente não fizesse isto. Isso é uma maravilha, né, cara? Inclusive por causa da superação da Covid, né? Eu estive em Portugal agora no mês de outubro e pude ver o que é você ter casa cheia de novo, você ter festival literário, ter espetáculo, teatro, show do Gilberto Gil. Gregório, uma plateia, tem quanto tempo que você não vê uma plateia de teatro? Olha, eu fui ao teatro recentemente como plateia pela primeira vez em 1 ano e meio, mas não vi do palco, eu fui como um espectador mesmo, fui ver a peça da Deborah Cole, que é muito bonita, aliás, A Cura. E, cara, pra mim foi muito emocionante, porque
A gente vive disso, né? Eu comecei a ser ator porque eu gostava de aglomerar mesmo. Acho que ator é um aglomerador, né? Uma pessoa que gosta disso. Eu, pelo menos, gosto muito. Fico muito feliz com um monte de gente junta no mesmo espaço. Basicamente, tudo que era proibido ao longo do ano e meio. Então, estou ansiando para ir para Portugal, porque aqui no Brasil já tem peças, como eu fui a essa e tal, mas com 1000 restrições, um público restrito e tal, e você fica com aquele medo, porque, enfim, a vacinação não está completa ainda para muita gente, mas eu já estou retomando a vida aqui no Brasil, sim. Eu estou saindo, não estou mais confinado mesmo, assim, estou já fazendo um monte de coisa presencial, porque isso, as pessoas com 2 doses, né, eu acho que tem uma hora que realmente você tem que voltar à vida. E o teatro tem que voltar também, porque as pessoas vivem disso. Devo voltar, acho que janeiro, fevereiro, no Brasil, em cartaz, eu acho. E você está lançando agora um livro de sonetos, né, cara? Já saiu em Portugal um tempo atrás, pela Tinta da China, né? E agora sai pela Companhia das Letras os Sonetos de Amor e Sacanagem. Eu queria primeiro pedir uma apreciação crítica para o Ricardo, se você já leu esses sonetos de Amor e Sacanagem do Gregório, se algum foi escrito para você, eventualmente. Não só eu li, como já declamei. Não me diga. Sim, eu acho que na apresentação do livro cá, eu gostei muito. Lá está, é mais uma demonstração de que o Gregório é um homem do Renascimento, porque ele faz tudo, não é? Poeta, cronista, ator, muitas coisas. Lá está, já tive a oportunidade de declamar. Para falar sinceramente, eu prefiro a sacanagem ao amor. Mas... também não tenho nada contra o amor, também sou um razoável apreciador. Só acho que deviam ser coisas separadas. Eu tenho dito isso muitas vezes à minha mulher. Ou é sacanagem ou é amor. As duas coisas juntas não acho bem. Estar a misturar uma coisa linda como o amor no meio da sacanagem. Mas com a mesma mulher, no caso, você consegue ser versátil também e ter amor e sacanagem com a mesma mulher, posso imaginar. Se é isso, às vezes sou obrigado a juntar, mas é o que eu digo, do ponto de vista ideológico eu sou contra. É pouco higiênico, né? E você, Gregório, é um livro político? Tem alguns sonetos que são políticos, inclusive, você... Talvez ou outro entrou ali escondido, porque não era a ideia, não. A ideia era exatamente fazer um livro que não fale de Bolsonaro, porque um dos muitos problemas de ter um presidente como ele é que ele monopoliza todos os assuntos, né? Talvez seja o menor dos problemas, se levar em conta que a gente teve 600 mil mortes na pandemia, o menor dos problemas é esse. Mas não deixa de ser um problema o fato de que tudo gravita em torno dele e todo o assunto precisa falar. Eu escrevo na Folha toda semana e é muito difícil ele deixar que a gente não fale dele. Porque quando ele diz que a vacina dá AIDS, é muito difícil você não falar disso, né? Parece quase conivente você não falar. Então é um esforço semanal não falar dele. Então esse livro, ele, nesse sentido, é também esse esforço da gente voltar a falar de sacanagem, voltar a falar de amor e da confusão entre os dois e tal, porque isso também são temas muito mais agradáveis de falar do que de pandemia e de pandemônio, não é? Esses 2 únicos assuntos que nós tivemos no Brasil ao longo do ano e meio. Não sei como é que foi em Portugal, eu tenho a impressão de que, nesse sentido, é um pouco melhor, não é, Ricardo? Assim, a situação não é tão dramática politicamente, então você consegue fazer crônica de verdade. Sim. Pelo que eu tenho lido suas crônicas. Se preocupar-nos com outros assuntos é possível, sim. Os nossos dirigentes não pretendem acrescentar na bula dos medicamentos que eles curam determinadas doenças, mesmo não curando. Temos outras preocupações. Quer dizer, nós sofremos com a Covid, como toda a gente, não é? Mas, entretanto, conseguimos muito rapidamente vacinar 85% da população, que é aquele limite a partir do qual parece haver uma espécie de imunidade de grupo, ou ficamos perto disso. Temos já 85% da população com 2 vacinas, e para isso contribuem 2 coisas. A primeira é que nós não somos uma população assim tão grande. Eu lembro-me quando eu vou ao Brasil e me perguntam quantos habitantes tem Portugal, e eu digo que somos 10 milhões, toda a gente responde bem que isso representa 1/3 da torcida do Corinthians. E, portanto, sim, é mais fácil administrar um país com 10 do que com 200. É surpreendente, não é frequente Portugal estar na vanguarda e, no entanto, temos pouca gente maluca. As pessoas voluntária e ordeiramente foram vacinar-se porque perceberam que aquilo era fundamental para continuar a vida, para continuarmos a trabalhar. Pois é, essa palavra ordeiramente, eu ouvi em Portugal até alguém falar que seria um tipo de obediência ao Estado
muito típica da sociedade portuguesa, porque, enfim, depois de anos de autoritarismo, mas eu não acredito nisso. Eu acho que é um país que tem confiança mesmo nas autoridades, me parece, né? Também porque não tem grande alternativa. É preciso confiar nas autoridades, confiar na medicina. Eu, sinceramente, se me perguntarem, a vacina teve tempo suficiente, está bem feita, não faço a mínima ideia, não percebo de vacinas, mas os médicos dizem que sim. O que é absurdo para mim é dizer assim, não, eu não vou tomar esta vacina porque eu não acredito na medicina. E depois contrair Covid e ir pedir às mesmas pessoas que recomendaram que a gente tomasse a vacina se me podem curar. Isso não faz sentido. Ou a gente acredita na medicina para tudo, ou não acredita para nada. Não faz sentido acreditar só para o que nos interessa. Esses dias foi notícia aqui no Brasil, no Twitter e tal, uma notícia do Diário de Notícias, que dizia que as crianças portuguesas estão falando brasileiro. Você viu isso? Vi. Interessa-me escrever sobre isso até porque me parece que a notícia foi entendida no Brasil como, digamos, discriminatória. E não digo que não seja, atenção, que o problema de alguns pais era a criança de repente estar a falar com um sotaque português do Brasil. A minha questão é a seguinte, o problema é que, pelos vistos, muitas crianças portuguesas estão a acompanhar um youtuber brasileiro chamado Lucas Neto. Sim. Lá está, eu acho que o meu problema não é ser um brasileiro, é ser um youtuber. Eu acho que temos que discriminar a coisa certa. Não é? É demasiado tempo para olhar para um youtuber. Não me interessa se é brasileiro, se é de que... E o problema do sotaque, reparem, eu percebo a ideia de que a maneira como a notícia foi recebida no Brasil foi eles não querem que as suas crianças falem a variante brasileira, quando isso não tem mal nenhum, e não tem, porque a variante brasileira é tão legítima quanto a portuguesa, não há dúvida. O que me parece é que os pais se assustaram pelo que isso dizia do que os seus filhos andam, do tempo que eles gastam, porque para uma pessoa absorver o sotaque brasileiro, eu sei que é fácil, aliás, o sotaque brasileiro é muito guloso, é muito fácil. Eu tenho primos que vão... É preciso ir para os meus primos que são imigrantes no Brasil. Eu conheço gente que vai 15 dias ao Brasil e já volta a dizer gerúndios. E, portanto, ao contrário, é muito mais difícil. Eu tenho amigos brasileiros que vivem em Portugal há décadas e estão convencidíssimos que falam português de Portugal e é falso, falam português do Brasil. Mas o problema é esse, acho eu. Não tem a ver com o sotaque português do Brasil. Eu acho que se o youtuber fosse açoriano e se os filhos começassem a falar português dos Açores, os pais teriam ainda mais razões de preocupação, porque o sotaque brasileiro eu ainda entendo. Agora, o sotaque dos Açores eu não consigo entender. E o Gregório, você vê que o que a criança brasileira está fazendo é livro do soneto camoniano. Gregório, você sabia, o Paulo Henriques Brito, que eu acredito que foi seu professor, né, de poesia... Foi. Ele diz que os sonetos do Camões, a métrica só fecha em sotaque brasileiro. E que se você for ler um soneto do Camões com sotaque português atual, não fecha a métrica. Tem que ser o sotaque do Brasil. Perfeito, a gente está mais próximo de Camões do que eles. Sabe que Camões falava frecha, né? Você vai ler o original, ele fala frecha, ele falaria Flamengo. Ele fala... Isso daí para mim é o maior exemplo de como o preconceito linguístico funciona. A gente discriminaria Camões hoje em dia, porque a pessoa, o falante hoje mais inculto do português, ele fala um português muito mais próximo mesmo do português camoniano. É muito curioso isso, né? Frecha. Tem isso no português, a gente transformou os L's em R's, os encontros consonantais, por exemplo, blanco virou branco. É natural do português isso, né? Então, a gente, no português do Brasil, apenas continua fazendo isso. Ao que o português de Portugal uma hora parou. Falou, não, vamos parar aqui no flecha. Frecha não dá. E a gente continua. Frecha, Flamengo e tal. Agora, eu já imito portugueses por causa de comediantes portugueses há muito tempo, que eu não consigo falar certas frases por causa do Ricardo. Sabe o Gato Fedorento, que é o grupo do Ricardo, né? Que ele fazia parte, acho que não existe mais, ou não, pelo menos não gravam mais, né? Mas ele existe como grupo, pré-youtuber, é um pré-youtuber, né? Vamos dizer assim. Então, rapaz, é um pré-youtuber. Eles inventaram o YouTube, porque eles faziam vídeos de 3 minutos que hoje bombam no YouTube, mas se fosse naquela época, então ganharia o mundo. E na época eu copiava DVDs que chegaram até minha mão. Não existia o YouTube, era assim que a gente viralizava o negócio, né? Eu ficava copiando DVDs e dando para os amigos. E até hoje tem frases que eu falo imitando o português, porque tem coisas que eu não sei falar direito
por causa do Ricardo. Então eu já imito português muito antes deles imitarem a gente, por causa do Humor do Gato Fedorento, sem o qual não existiria a Porta dos Fundos, não existiria, enfim, tudo que a gente faz hoje em dia de humor foi muito influenciado mesmo. Porque a gente ficava vendo Monty Python e tal, e parecia uma coisa inglesa. A gente falava, isso só tem graça lá para os anglo-saxões. Assim, não vai ter graça em português. Quando a gente viu em português de Portugal, uma coisa que a gente entendia já, sem legenda, viu que tinha graça pra cacete, a gente morria de rir e via de novo e tal, a gente falou, cara, isso é engraçado. Eu, pelo menos, foi a primeira vez que eu vi que aquele humor não é anglo-saxão, ele é universal mesmo. E eu acho que Gato Fedorento, se não fosse em português, seria muito maior que Monty Python, na minha concepção, porque eu acho eles muito mais engraçados mesmo, mais atuais e tal. Pelo menos pra mim foram uma formação muito mais importante. Agora eu morro de medo de ir a Portugal, agora com a questão das máscaras. Porque entender um português pra gente no Brasil já é difícil. Um português de máscara, o Ricardo até falou disso na última crônica dele. Sim, não é só tu que tens dificuldade, eu próprio aqui. Então quando eu vou a um guichê, vocês dizem guichê? Sim, claro, Sim, com uma bilheteria, assim, uma bilheteria. Exato, isso. E além da máscara há um vidro e é incompreensível o que as outras pessoas estão a dizer. Eu sou português e não entendo, ou seja, eu sou como um brasileiro quando eu chego a São Paulo e me perguntam se eu sou argentino. É o que eu sinto agora quando falo com um português que está atrás da máscara e do vidro. Eu vi outro dia o Abel Barros Batista, crítico literário, falando numa livraria em Lisboa, que perguntaram para ele aqui no Brasil onde é que ele tinha aprendido português tão bem. Enfim, em Portugal, né? Mas, Ricardo, da última vez que eu te entrevistei, você falou assim que só o português tem essa coisa de falar que uma coisa quentinha, né? Assim, que Isso. E eu esqueci de te falar, cara, que tem pessoas aqui em São Paulo, pelo menos, que falam diminutivo do gerúndio. Então, por exemplo, hoje está chovendinho. Está chovendinho. Sim. Não sei se no Rio tem isso, Gregório. Acho que não, né? É mais paulista chovendinho, mesmo. É correndinho. Dormindinho. Exatamente. Em Portugal, eu nunca ouvi chovendinho, mas, primeiro ponto, esses diminutivos, quentinho, por exemplo, são incompreensíveis para falantes de outras línguas, não é? Porque eles não têm essa distinção, ou seja, nós temos claramente, se eu disser toma este chá, está quente, é um aviso. Se eu disser toma este chá, está quentinho, é um convite, não é? Podes pegar à vontade. E, portanto, há uma diferença entre quente e quentinho. E há outra coisa ainda, que é transformar quentinho, deixar de ser adjetivo e passar a ser substantivo. Por exemplo, hoje lá fora está a chover, eu vou ficar no quentinho. Imagino que seja impossível explicar a um francês ou a um inglês que a palavra quentinho ainda por cima pode ser substantivo. É uma maravilha, né? Ricardo, e você nunca ousou a poesia? Porque você é um cara versátil, já esteve no rádio, escreve, está na TV. E os sonetos aí, o exemplo do Gregório, você não pensa em fazer uma réplica para ele, por exemplo? Não seria capaz, não. Atenção, o meu problema é global, atenção. Eu não conter os versos em 10 sílabas, fazer 2 quadras, 2 tercetos e ainda por cima fazer com que aquilo tenha algum interesse. Parece-me muito para além das minhas capacidades. Mas ainda por cima, depois há vários tipos de verso, não é? Há uns versos que são acentuados em determinadas sílabas. Por exemplo, há um verso que se chama verso, que nós cá chamamos o verso de gaita galega, que é acentuado na 4ª e na 7ª sílabas, acho eu. E há um poeta chamado Vasco Graça Moura que escreve um poema nesse verso, a falar da dificuldade que é escrever poemas nesse verso. E a certa altura, um dos versos diz: todavia é fodido em português dar-lhe andamento. E, portanto, eu duvido que na língua portuguesa alguém tenha usado juntas as palavras todavia é fodido. Das duas, uma. Ou a gente diz mas é fodido, ou diz todavia é extremamente complicado. Mas ele optou por todavia é fodido e fez bem. O Greg consegue aqui grandes versos também, como prefiro ver um cu do que uma boca, que é um verso, inclusive, sobre a máscara. A gente falou da máscara agora há pouco, né? Mas o próprio Paulo Henriques Brito, ele fala que o verbo foda-se é um dos únicos que a gente conjuga corretamente. Você não fala assim, fode-se, que seria o imperativo que o brasileiro usa, é errado, né? A gente mistura a segunda com a terceira pessoa, mas no foda-se não.
No foda-se a gente fala certinho, né? É verdade. Isso é verdade, Paulo, mas eu devo dizer que lamento. É um fenómeno que neste momento ocorre dos dois lados do Atlântico. Vê-se isso por toda a internet, às vezes amigos que me sobressaltam-se e mandam-me foda-se, e vê-se na internet pessoas a lamentarem coisas, dizem foda-se, como se fosse um imperfeito do conjuntivo, sem tracinho. Foda-se. E em vez de escreverem corretamente, eu acho que isso, lá está, precisamente por ser um verbo de uso tão corrente, devia ser ensinado nas escolas para impedir este flagelo do foda-se. É verdade, cara. Você vê que aonde tá chegando a degradação da língua, né? Exatamente. Você, o Greg, como é que é na escrita do soneto? A sacanagem como que ela vai aparecendo aí no meio da poesia? Cara, o barato pra mim da métrica é que a gente consegue falar coisas que a gente não falaria normalmente se a gente estivesse falando em prosa. Como o Ricardo bem assinalou, todavia é fudido. Ele só falou todavia ali porque precisava de 3 sílabas, não de uma, não é? Então, na verdade, de 4 sílabas. Por causa da métrica, a gente acaba falando coisas que a gente não falaria, e eu acho que esse é o objetivo da poesia, tentar falar coisas que sejam surpreendentes, algum objetivo. Acho que a poesia e o humor, eles têm esse mesmo objetivo, essa mesma função, que é puxar o tapete das certezas. Eles têm um inimigo em comum, sabe? Que é o óbvio, é a repetição, é a palavra gasta. E a metáfora e a piada funcionam da mesma maneira, eu acho, em 2 eixos, né? O eixo da pertinência, porque tem que fazer sentido aquela metáfora, aquela piada, mas também o eixo do frescor e do inusitado, porque tem que ser novo. Então, se você disser, por exemplo, o meu coração é uma flor que se abriu, não vai fazer efeito nenhum, porque todo mundo já ouviu coração, flor, a própria palavra coração é difícil você surpreender com ela, tal. Agora, se disser como pessoa, num decassílabo, e talvez só tenha dito porque era um decassílabo, e ele precisava caber em 10 versos, meu coração é um balde derramado, aí fudeu, porque é magnético, você fala, por que um balde? Você quer ver onde é que ele vai parar com isso? Um balde despejado, mais bonito, né? O coração é um balde despejado. Pô, é muito mais surpreendente, louco, maluco, tem uma pertinência que você não sabe qual é, mas tem alguma coisa ali. Então, a métrica, ela te obriga a falar coisas novas. Então, você já cumpre ali o eixo do frescor da metáfora. Você fala assim, algo novo vai ser dito, porque tem que caber aqui, tem que rimar ali. A dificuldade é o resto, ser também pertinente, você também conseguir falar alguma coisa que faça sentido para que funcione. E, nesse sentido, a piada é muito parecida também. Então, eu acho que as pessoas, em geral, elas opõem humor e poesia como humor sendo algo necessariamente leve, o que não é verdade, porque o humor ele pode ser muito pesado, pode ser uma forma de dizer coisas pesadas e tristes, e a poesia como algo necessariamente pesado, profundo, o que não é verdade também, porque ela pode ser leve e divertir. Então, acho que tem 2 mitos aí que acabam afastando as pessoas da poesia, por achar que ela necessariamente se leva a sério e é profunda e tal, e acabam também subestimando o humor no sentido de achar que que você não pode falar coisas sérias e tal com ele, não é? E eu acho que é uma grande maneira de falar as coisas, tanto o humor quanto a poesia, e são muito complementares. Eu gosto de humor com poesia e poesia com humor. O Ricardo diz que não escreve poesia, mas ele tem uma concepção do humor muito poética, e as piadas dele funcionam e tem métrica. O humorista entende métrica, porque o humor tem tudo a ver com ritmo, também tem isso, né? Uma piada, ela precisa de uma construção, de uma pausa e de uma queda, de um fecho, um pouco como um soneto, né? Ela depende de uma construção, ela só funciona dentro de um tempo, não existe a piada fora do tempo, ela é um fenômeno que está inserido dentro de um tempo e de uma métrica, e o Ricardo faz isso espetacularmente. Bom, agora a gente vai fazer um intervalo rapidinho e logo em seguida volta para a segunda parte da entrevista com o Ricardo Araújo Pereira e o Gregório do Vivier. E eu queria aproveitar para fazer um convite para você. Fica aqui com a gente até o final do programa, porque logo depois da entrevista tem o nosso quadro que traz o melhor da literatura LGBTI+, de todos os tempos. O 451 MHz tem o apoio da editora Companhia das Letras. Rádio Companhia, o podcast da Companhia das Letras. Para marcar o lançamento de Letras 1975 a 2020 de Bob Dylan, com tradução de Caetano Galindo,
O programa desta semana traz um papo com o escritor e jornalista Arthur Dapiev e também com o jornalista e pesquisador Luiz Felipe Carneiro. O segundo volume de letras de Bob Dylan percorre 45 anos de uma trajetória extraordinária. Em constante diálogo com a filosofia, a religião e a literatura, as composições são verdadeiros épicos contemporâneos do vencedor do Nobel de Literatura de 2016. Você acompanha a Rádio Companhia no seu tocador de podcasts favorito. Lembrando que os assinantes da 451 têm 25% de desconto direto no site da editora. E antes da gente ouvir a segunda parte da entrevista com o Ricardo Araújo Pereira e o Gregório Duvivier, eu queria fazer um convite para você. Você já conhece o plano Ouvinte Entusiasta aqui do 451 MHz. Mas será que você já pensou em assinar a revista 451? É uma revista que a gente publica em vários formatos: impressa, digital, newsletter, clube do livro e também podcast. Vale a pena experimentar a edição impressa. É um festival literário que chega na sua casa todo mês. É só entrar no 451.com.br, escolher o seu plano e fazer a sua assinatura. Você ainda ganha acesso ao nosso clube de benefícios, que dá direito a descontos de até 30% em livros e outros produtos culturais. Vale a pena fazer parte da nossa comunidade de leitores. É só tocar no link que está na descrição desse episódio no seu tocador de podcasts e fazer a sua assinatura. Muito obrigado a todos os nossos ouvintes entusiastas. E no final do programa eu vou ler a lista completa de todos aqueles que estão nos apoiando com o plano Ouvinte Entusiasta. E agora vamos partir para a segunda parte da entrevista com o Ricardo Araújo Pereira e o Gregório Duvivier. Mas eu também fiquei sabendo, Ricardo, que você tem se dedicado não ao soneto, mas ao kickboxing, é verdade? Sim, é verdade. É no âmbito das comemorações da minha crise da meia-idade. Eu comprei o conversível e também me inscrevi no kickbox. Estou a fazer tudo, estou a fingir que sou ainda um jovem e devo dizer que as coisas que a gente faz na meia-idade para fingir que é jovem não têm nada a ver com as coisas que os jovens fazem. Eu tenho muito mais colegas de kickbox da minha idade. Os jovens estão a beber e a conversar com garotas e tal. E mesmo o conversível é o carro mais longínquo possível dos jovens. Os jovens têm um Volkswagen cheio de nódoas nos estofos e fui competir, não é? E perdi. Neste momento tenho 100% de derrotas no meu cadastro de kickboxer. E você, Gregório, você estava sabendo disso, cara? Você está preparado para sair em turnê com esse cara que pode te derrubar, cá entre nós, né? Rapaz, é a primeira vez que eu ouço isso. Eu não sabia disso, achei muito surpreendente. Mas o Ricardo é um cara que surpreende, cara. Ele usa um terno sempre impecável, entendeu? Para um humorista, isso no Brasil não existe. Ele é por isso que acham que ele é argentino. Por isso que eles pensam que é argentino, entendeu? Claro, um terno bem cortado. Recomendo a toda a gente kickbox. Aquilo fez muito pela minha autoestima. Toda a gente que diga eu preciso de fazer exercício, kickbox. Eu tenho um problema na torneira da cozinha, kickbox. Eu recomendo para todas as coisas porque é uma modalidade em que eu tenho de negar a minha natureza. Tudo o que eu quero fazer, não posso. Fechar os olhos, não posso. Deitar-me no chão em posição fetal, não posso. Não posso. Ô Greg, e qual que é a sua válvula de escape, o seu kickboxing? Por onde você drena a adrenalina e tal? Como é que você faz? Cara, eu toco trombone, né? Que parece uma metáfora até meio óbvia, botar a boca no trombone e tal. É uma coisa, até uma expressão. Eu toco terrivelmente mal, toco mal pra caralho, mas eu adoro tocar. E é terapêutico também. Tem uma coisa da pressão, ele não é um instrumento que você toca baixo, tem que tocar alto o trombone, né? O que é um pesadelo pros vizinhos, pra todo mundo, mas... Tocar bateria deve ser parecido. Tem uma coisa da raiva e da força que você tem que botar no diafragma e na respiração, fazem com que, obrigatoriamente, você oxigena o cérebro, sabe? Deve ser meio tipo kickboxing. Mas o trombone, sobretudo no carnaval, ele é muito esportivo. Tem uma coisa de você ir pra rua construir... É meio de guerra, tem uma coisa de pressão. Eu me sinto, na época do carnaval, não vou muito tempo, indo à guerra com ele pra rua, assim. Ele parece mesmo uma arma nesse aspecto, assim, do barulho, da força. Isso é uma das coisas que me agrada também no kickbox. Aquilo que eu faço
dentro da academia, fora da academia seria crime. São coisas que são lícitas ali dentro. É muito mais difícil a gente machucar-se a jogar kickbox do que a jogar futebol com os amigos, por exemplo. Porque a gente no futebol a gente não tem a noção de que aquilo pode ser perigoso. Ficamos até surpreendidos quando é. O futebol é perigosíssimo, cara. Quando eu joguei com meus amigos, eu ficava quebrado e tal. Parei, sarei imediatamente, curei. Não, futebol é um erro. A gente jogava um futebol também aqui, que todo dia saíam 2 ou 3, muito seriamente contundidos. Acho que é a atividade mais perigosa que eu já fiz na minha vida. E a gente fazia só de intelectuais, então era meio óculos contra sem óculos e tal, e comentando textos no meio do jogo, entendeu? Não dava muito certo, na verdade. Esse é o mais perigoso. O meu também, ninguém sabia jogar. E aí fudeu. Então eu faço falta pra caralho, porque eu não sei jogar. Então eu me sinto moralmente obrigado a fazer uma falta pra contribuir pro meu time. Enfim, vocês são 2 escritores brilhantes aí de uma mesma geração, Brasil e Portugal, e vocês têm em comum essa figura extraordinária que é a Bárbara Bulhosa, né? Essa editora da Tinta da China que publicou o Ricardo desde cedo, e você também, Greg, ela é sua editora em Portugal e uma pessoa incrível. Queria que vocês falassem do papel dela e da editora nessa cena de humor que começa no YouTube, ou então nesse pré-YouTube aí do Gato Fedorento, mas vai parar em livro e tal. A Tinta da China é uma editora pequena, mas tem todas as vantagens de uma editora grande, porque ela consegue chegar onde as outras chegam, tem um sistema de distribuição muito eficaz, mas tem também as vantagens de uma editora pequena, que é a gente saber que ela lê mesmo o que está a editar, dá uma atenção de editora pequena aos textos que edita, e isso depois nota-se na qualidade das suas edições, tirando as minhas. Aquilo é, basicamente, eu acho que sou na Tinta da China aquela minhoca que o pescador põe no anzol. Sirvo para atrair a atenção das pessoas para de modo algum, cara. Para quem não sabe, além dos seus livros de crônicas e de também um manual de escrita de humor, a Tinta da China publicou uma coleção maravilhosa de textos de humor de clássicos internacionais, super bem traduzidos, que vai de Voltaire até os autores do século XX. Sim, né? Então, Diderot, é mentira pura. Sim, maravilhoso isso. Não, aí. Isso por acaso eu fico orgulhoso com isso. Vocês no Brasil têm uma quantidade de edições, aliás, lindas, mas sim, fico sempre impressionado com a vivacidade da edição brasileira. Um dos meus orgulhos é esse, na edição de livros clássicos do humor na Tinta da China. Por exemplo, o Soldado Schweik, do Azek, essa edição é a primeira, em português de Portugal, é a primeira completa, por exemplo. E os Cadernos de Pickwick, do Dickens, é a primeira completa desde a primeira vez que foi editada em 1890. Foi traduzida pelo... que beleza, cara. Foi traduzida pelo homem que escreveu a letra do hino nacional português. E entre 1890 e agora não tinha havido outra edição completa dos Pickwick Papers em português de Portugal. Maravilha, cara. Cara, isso que o Ricardo faz é realmente, eu acho, espetacular. Porque ele tem uma coisa como humorista que é muito raro uma pessoa ser ao mesmo tempo saber perfeitamente o que está fazendo e ser muito engraçada. Tem um pouco um mito da ingenuidade do humorista, que ele tem que ser ingênuo para ser engraçado. Se ele souber o que está fazendo, a piada morre. E o Ricardo, ele é um caso, acho que raro mesmo, de pessoa que sabe perfeitamente o que ele está fazendo, domina a técnica perfeitamente, embora certamente tenha uma intuição envolvida. Ele não é intuitivo no sentido de não fazer ideia, ele sabe tudo e lê pra caralho e ensina pra muita gente. O livro dele sobre humor é o melhor livro que tem, porque tem um problema que os livros sobre humor em geral são feitos por gente que não tem graça, né? O Bergson não tem graça nenhuma, o cara fica cagando regra sobre humor, não sabe o que é, não faz ideia do que é. E de modo geral são técnicos, teóricos, pessoas que não têm graça tentando explicar o que é que tem graça e nunca entendem a alma da coisa. E o Ricardo, por ser esse humorista, não só um humorista, mas esse humorista, vocês conhecem, ele, pra mim, tem o melhor livro sobre humor. A doença, a morte entram no bar, não é? A doença, a morte, o sofrimento. Isso. Normalmente eu contestaria todos os elogios do
o Gregório, mas só por razões de tempo não vou fazê-lo. Vou deixar passar todos. Certo. E as pessoas depois terão a oportunidade de os desmentir quando me conhecerem melhor. A gente reserva um programa inteiro só em direito de resposta para você, sim. Tá bom? Enfim, tem uma passagem aqui, Gregório, que você fala sobre a escrita, uma espécie de arte poética sua aqui, que você fala sobre a dificuldade de escrever e tal. E aí você fala: tudo presta, cabendo na cadência, cale-se vaidade, nada vence a escuta, inteligência, vá de retro. Acenda um baseado ou faça um chá. O que tens a dizer logo virá. Deixe falar em seu lugar o metro. E aí, então a sua inspiração aí vem um pouco fumando um baseado, tomando um chá, tem um soneto à maconha também. Um livro de sonetos desse, quanto precisa de fumaça aí? Eu que também sou adepto. Cara, então, é complexo, né? Eu também, como você sabe, sou adepto. E a maconha, ela tem, nesse soneto, inclusive, da maconha, eu digo isso, eu tenho a impressão de que ela gratina as nossas experiências, não é? Então, qualquer prato não fica melhor gratinado. Sem dúvida. Então, a maconha, ela deita sobre a sua experiência um gratinado que vai tornar qualquer coisa mais crocante, não é? No entanto, escrever eu não consigo, embora tenha dito isso, é mentira. Eu amo para fazer coisas que eu não gosto, entende? Não que eu não goste, mas que eu adoro fumar para ir uma fila de banco, cara. Aquela experiência que seria um inferno, aquela experiência que seria detestável, ela fica espetacular, porque tudo é gostosinho. E você sente um ar-condicionadozinho em cima, que seria um saco, você fala: olha que gostosinho esse ar-condicionado na minha nuca. Ou a cara daquele senhor na tua frente, de bengala, de repente fica fascinante a expressão dele no guichê. Então eu adoro fumar para essas experiências detestáveis do dia se tornarem gostosas, porque a maconha tem esse poder, ela é uma manteiga para besuntar o pão de cada dia. Agora, escrever, não consigo, exatamente porque tem uma coisa na escrita que eu acho que ela é muito cerebral. O Jonathan Franzen tem uma boa imagem, ele diz que é igual jogar tênis com alguém melhor do que você. Eu acho uma imagem boa, porque a gente em geral acha que quando a gente fala, escrever é brincadeira, tem que ser lúdico. Sim, tem um pouco de brincadeira, feito tênis, feito um esporte, mas é uma brincadeira com alguém que joga melhor que você. Então, o prazer da vitória, quando acontece uma coisa, é o prazer da vitória de alguém que é melhor que você, né? Mas não dá pra fumar uma maconha pra jogar um tênis com alguém melhor que você, né? E tem isso meio da escrita, assim. E você, Ricardo, é adepto? Agora que Portugal, inclusive, legalizou em boa parte, eu até soube que teve um protesto de agricultores na Assembleia que queriam reivindicar o direito a ter subsídios para plantar e a política do governo estaria favorecendo os estrangeiros no negócio da maconha e tal. Sim, mas eu acho que isso é ainda apenas maconha medicinal, não é? Mas sim, Portugal tem uma política em relação às drogas menos repressiva e isso, paradoxalmente, é melhor. Na verdade, eu não posso dizer que eu experimentei uma vez apenas. Uma vez fui falar a uma universidade aqui em Portugal e eles perguntaram-me se eu fumava, porque achavam que, tendo em conta as ideias que eu tenho, só fumando. E eu disse que, na verdade, não, que tinha experimentado apenas uma vez e que me tinha dado sono. E ouviu-se uma voz a dizer: tens que insistir. É possível que esse aluno soubesse mais do que eu. Uma vez eu fui ao Brasil, lá está, eu fico sempre encantado com a vivacidade, a agilidade mental e linguística até do povo brasileiro. Por exemplo, todo mundo tenta, mas só o Brasil é penta. E, aliás, eu acho que uma das razões pelas quais o Brasil ainda não é hexa é porque depois é muito difícil arranjar uma rima com hexa, mas esse tipo de coisa aconteceu no Brasil. Uma vez que eu fui, havia uma crise de transportes, acho eu, o bilhete do ônibus estava muito caro e eu vi um cartaz que dizia: que vergonha, o busão está mais caro que a maconha. Eu achei aquilo muito bem observado, até porque faz sentido, quer dizer, que o busão seja mais barato porque nos leva a um sítio que fica aquém do sítio onde nos leva a maconha, não é? A maconha leva-nos muito mais longe do que o busão. Uma vez eu fiz todo este discurso ingenuamente fui à TV Globo e fiz todo este discurso lá e depois nada disto passou, eles tiraram tudo porque não acredito, mas é genial.
Muito bom, cara. Realmente. Podia criar o índice da maconha, igual tem o do Big Mac, né? Que eles medem a economia a partir do preço do Big Mac. Uhum. Na pandemia teve uma inflação gigante da maconha, todo mundo na rua. De consumo, né? Teve uma demanda muito maior. Ela é perfeita mesmo pra quarentena. Cara, as pessoas nem ficaram no Rio, não teve carnaval, apesar do governo não ter feito nada. Então, até falei, acho que disso na última crônica, o brasileiro médio tá de parabéns, cara, porque se não morreram milhões de pessoas, foi por causa do brasileiro médio, anônimo. Uhum. Claro que tem lá o Butantan, tem os institutos de pesquisa, os governadores, mas, cara, o brasileiro médio se vacinou apesar do presidente, nem apesar, a revelia do presidente. Acho que a gente é o único povo que se vacinou contra a vontade do presidente. Foi um ato de rebeldia da população. Que o presidente está dizendo que vacina dá AIDS. Isso daí é um prêmio que o povo brasileiro, tão mal falado, a gente adora falar mal do brasileiro, mas, cara, o brasileiro aí na vacina e no confinamento também, a gente confinou muito mais do que o governo mandou. Né? Uhum. A gente se organizou, feito isso do carnaval, e falou assim, não vamos fazer aqui não, vamos aglomerar não, porque o governo deixou tudo. Então, a gente fala mal pra caramba do brasileiro, mas acho que a gente tá de parabéns aí. Beleza. Quer fazer aí uma exortação também ao brasileiro, ao homem português, Ricardo, para encerrar o programa? Eu tenho um fascínio conhecido pelo povo brasileiro, porque eu acho que, sem ofensa para vocês, eu acho que nós somos iguais. Sendo que o brasileiro é igual ao português vezes 20. É tudo 20 vezes maior, o território, a população... Tudo isso para o bem e para o mal, não é? É muito interessante ver isso. Eu lembro-me uma vez em São Paulo, todos os carros, estava na rua com o meu primo que mora aí, e todos os carros tinham vidros filmados. Uhum. E eu disse, olha que giro, isto em Portugal é proibido. E ele disse, aqui também. E eu acho isso notável. Claro que existem regras, não é? E a gente cumpre as regras. A não ser quando são meio... Uma vez eu fiquei mesmo satisfeito comigo próprio. Estava num país do norte da Europa. Ia atravessar a rua. Estava vermelho para os pedestres, não é? Só que não vinha nenhum carro. Nenhum carro. E eu, como não vinha nenhum carro, atravessei a estrada, mesmo estando vermelho. E aquelas pessoas muito civilizadas do norte da Europa olharam para mim com horror. Não é? Quem é este selvagem? Quem é este viking que vem aqui e viola as regras desta forma? Pelo menos nos primeiros segundos foi isso. A seguir eles pensaram, talvez ele tenha razão. Não vem nenhum carro, não há razão nenhuma para estarmos a cumprir uma regra que é estúpida porque não vem nenhum carro. E então eles começaram a atravessar a estrada e veio um carro e atropelou-os. Não, estou a brincar, por acaso não veio. A história é um conversível, né? Um carro conversível, com um cara que luta kickboxing na frente. Acabou bem. Ficámos todos irmanados ali naquele momento, violando uma regra benignamente. Perfeito, cara. É muito bom você lembrar disso. A desobediência que a gente fala tão mal, porque ela dá na corrupção por um lado, ela também dá, eu acho que um monte de coisas boas. Tomara que a gente um dia aprenda a não ser corrupto, mas continuar desobediente. Inclusive, as nossas autoridades estão querendo agora, no ano da independência, que é no ano que vem, dos 200 anos, mudar a imagem da família real portuguesa, que Dom Pedro não seria mulherengo, seria uma virtude sem fim. Estão se preparando para os 200 anos da independência? É muito improvável que esse português fosse de uma virtude sem fim. Vai ser curioso, né? 200 anos, o Brasil vai fazer 200 anos sob Bolsonaro. E é uma loucura mesmo. É um sujeito que ele é o maior entusiasta do Brasil colônia. O único, talvez, não é? E é muito louco ele comemorar a independência, assim. Acho que vai ser bem, bem curioso e bem triste mesmo. Eu vi que eles estão tentando resgatar a imagem de Dom Pedro I. É a coisa mais deprimente do mundo, porque ele, mulherengo, talvez seja o menos grave que ele fez, assim. Sim. Cara, nossa dependência foi declarada por um filhinho de papai que queria romper com o pai e tava querendo morar sozinho num balneário. Foi isso que aconteceu, né? E aqui ele traía a mulher, aí talvez isso pior, ele batia na mulher dele. Era notório que ele espancava a rainha do Brasil. Então, assim, e esse cara que o cara tá querendo, enfim, dizer que era incrível, que era, enfim, genial, ele chama de liberal, não é? Como assim, um grande elogio e tal. Cara, eu acho muito deprimente mesmo, e a gente vai passar por isso. Ano que vem vai ser
isso daí o ano inteiro, 7 de setembro, o Brasil acima de todos, não é? Que, aliás, não por acaso é igual ao Deutschland Über alles. Nem pra inventar uma porra do slogan ele sabe, cara. Mas é isso, vamos contar tentar, com vocês, enfim, então, hein? Vocês dois aí, pra enfrentar isso aí. Valeu, Greg. Valeu, Ricardo. Gregório, que tá com o livro Sonetos de Amor e Sacanagem, pela Companhia das Letras, saindo agora. E os dois com esse espetáculo. Qual é o nome mesmo do espetáculo? Pode dar o serviço aí pra gente? Sim, um português e um brasileiro entram num bar, mas queria lembrar que não é um espetáculo, é apenas uma farra, como é que é? O Gato Fedorento tinha expressões muito boas, que eu não sei se vocês inventavam ou não, mas é um salsifré. Salsifré é o quê? O que é um salsifré? Com uma confusão, um salsifré, sim. É um furdunço. Um furdunço. Então, a gente vai fazer um salsifré danado. Beleza, valeu, gente. Obrigado, viu? Foi ótimo, pessoal. Obrigado, viu? Valeu, querido. Valeu, Ricardo. Abração, cara. Até já. Adeus, um abraço. Obrigado. Valeu, obrigado. queridos. Até já. Abraço. Obrigado. Beijo. Valeu, Greg. E antes de me despedir, eu queria passar direto pro quadro do 451 MHz, que traz o melhor da literatura LGBTI+, de todos os tempos. LGBTI+, significa lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, intersexuais e todas as outras identidades que fogem às normas, mas que sempre vão ter muito espaço aqui no 451 MHz. A gente convidou grandes autoras e grandes autores para indicar os livros que foram marcantes, as leituras recentes e outras dicas literárias LGBTI+, imperdíveis para todos os leitores. Esse quadro tem o apoio do C6 Bank, e hoje traz uma dica do Guto Alves, que é o responsável pelo roteiro do último episódio narrativo que a gente dedicou aqui a um grande autor brasileiro, o Caio Fernando Abreu. Eu acho que não tem como a gente falar de literatura que trate da diversidade sexual sem lembrar do João Gilberto Noh. O Noh é chamado por muita gente de um transgressor homotextual, né? Porque em quase toda a ficção dele a gente consegue ver essa transgressão na forma, né? No encontro dos corpos masculinos, na interação do sexo, nas descobertas do desejo. Para ter contato com tudo isso, eu sugiro a leitura de 2 títulos dele. A Fúria do Corpo, de 1981, e Acenos e Afagos, de 2006, os 2 da editora Record. Nesses livros dá pra gente perceber bem esse erotismo homossexual que o Noh traz, dos corpos em contato, do toque da pele, né? Até o estranhamento do desejo, a aceitação do desejo, do próprio sexo. São livros que evidenciam bem esse trabalho de linguagem dele, que atinge tudo isso, todos esses temas, essas ações, de uma forma muito corajosa, despudorada mesmo. Ele falava que a linguagem era um Abra-te Sésamo da ação, né? E esses 2 romances são 2 ótimos exemplos disso. Eu considero a obra do Noh como um farol mesmo, que acendeu uma estrada, né? Uma foice que abriu caminhos, inclusive para a gente ter esse tema hoje de uma forma pop na literatura. Eu acho que é uma revolução, tanto se ver nas páginas dele, quanto ser apresentado a uma realidade que não é a sua, de uma forma tão crua, tão desnudada, tão transgressora. Bom, e antes de me despedir, eu queria fazer um anúncio aqui. Como você talvez saiba, nós aqui do 451 MHz fizemos um episódio especial sobre o Caio Fernando Abreu e nesse programa a gente colocou um desafio para você. A gente desafiou os ouvintes a responder uma pergunta. O que é a liberdade para você? A melhor resposta ganha os livros Contos Completos e Morangos Mofados, do Caio Fernando Abreu, publicados pela Companhia das Letras. Então, quem melhor respondeu a pergunta "O que é liberdade para você?", na opinião aqui da redação da 451, foi o Kleber Timóteo, com seu perfil no Instagram, @otucocult. A resposta dele é a seguinte: liberdade é tudo e quase nada. Liberdade é falar, mas calar-se. É estar sabendo poder ir. Liberdade é fim último e começo primeiro. Parabéns, então, ao Kleber Timóteo pela resposta. Se você não sabe muito bem do que é que eu tô falando, então vem aqui no feed do 451 MHz e ouve o especial A Liberdade segundo Caio Fernando Abreu. E agora a gente chega ao final do programa e eu queria agradecer aos nossos ouvintes entusiastas que colaboram financeiramente para a realização do podcast com R$20 por mês.
Denise Abdala, Renata Campos Salles Moraes Abreu, Márcia Adorno, Guilherme Alpendre, Neuza Chiurso Alpendre, Ana Morim, Leonardo Maciel Andrade, Felipe Arruda, Vanessa Lopes Baldin, Maria Paula Barbosa, Cristina Ribeiro Barcinski, Leila Barreto, Tiago Barreto, Thaís Bichara, Carmen Manuel Almeida Biscardi, Samuel Valim Bolonha, Alice Bona, Célio Braga, Patrícia Carneiro de Brito, Marina Buendia, Bruno Bonamiche Bueno, Flávia Soleiro Campos, José Osmar Azevedo Carneiro, Tereza Bunte de Carvalho, Eduardo Martinelli Carvalho, Cecília Tumler de Carvalho, Lucas Carvalho, Luciano Carvalho, Murilo Carvalho, Cecília Castellini, Sandra de Castro, Camila Chaves, Paula Colonelli, Paulo Roberto Alves Moreira da Conceição, Pedro Cogo, Walter Craveiro, Ana Carolina Lessa Dantas, Luiz Eduardo Pinto Basto Tourinho Dantas, Leonardo de Lucas da Silva Domingues, Gustavo Dutra, Camila Félix, Mário Rique Fernandes, Ronaldo Ribeiro Ferreira, Valdomiro José da Silva Filho, Paula Fontana Fonseca, Malu Fontes, Márcia Cristina Fraguas, Luísa Franco, Érica Jorgino, Cecília Góes, Maria Filomena Gregori, Caroline Greve, Cláudia Gruba, Júlia Guarilha, Maria Guedes, Ana Paula Isayama, Gustavo André Ramos e Núbia, Paula Juchen, Fábio Calvan, Ilana Katz, Marjorie Leite, Vivian Lembro, Leila Lima, Mirna Lima, Débora Lina, Marieta Madeira, Leila Celina Silva Magalhães, Vânia Mariano, Roberta Marquezin, Francisco Massopietro, Valéria Midena, Vitor Muniz, Luiz Antônio Timóteo Nicoliello, Ana Novaes, Bruno Emanuel Carvalho Oliveira, Rosângela Aparecida Dantas de Oliveira, Ana Pessoa Pacheco, Marcelo Perillo, Luísa Plastino, Maria Portugal, Diana Radomisler, Janis Rocha, Luísa Vieira da Rocha, Leni Manzatti Rodrigues, Admila Salviano, Maria do Carmo de Almeida Sampaio, Ana Marta de Santana, Juliano Machado dos Santos, Marcela Costa Mota dos Santos, Marina Rodrigues dos Santos, Luiz Eugênio Sena, Gustavo Senechal, Gabriel Barbosa Silva, Flávia Cristina Aparecida Silva, Alexandre Luiz Pereira da Silva, Maria Rosalina Silva, Vitor Hugo Siqueira, Guilherme Sorgini, Ana Maria Pedrosa Safleri de Souza, Adriana Teixeira, Cíntia Vasconcelos, Pedro Emanuel Costa Vaz, André Viana, Alexandre Vidal Porto, Orlando Vilar, André Wolff, Flávia Bezerra Tony Xavier. Muito obrigado a todos os nossos ouvintes entusiastas. É isso aí, chegamos ao final do 54º programa do 451 MHz. Na sexta que vem, eu tô de volta aqui com um episódio sobre a Lota e a Bishop. O 451 MHz é uma produção da Rádio Novelo e da Associação 451. E eu sou o Paulo Werneck.